Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato para nossa sexta análise de mão aqui na BPLO. Então, a mão de hoje vai ser uma mão sobre uma decisão de SPR baixo, multi-way. É um single raised pot. E essa mão aqui é bem curiosa, digamos assim, e interessante a respeito do estudo de análise de ranges, né? Para você ter uma noção de quantos ranges impactam em cada board, né? Para você tomar a sua melhor decisão em game ali no caso. Então, vamos começar aqui. A ação vem com um straddle e um limper aqui no caso. Nós abrimos aqui do Big Blind contra esse limper e o straddle, uma mão bem decente aqui, as dama, dama, valete 5 double suited. O straddle e o limper vão dar o call. E aqui bateu um flop 8-4-2 Rainbow, onde a gente tem um overpair, que é o dama-dama, uma broca, que é o 3 aqui no caso, né? Dois backdoors flush, e o SPR está bem baixo, né? Então o SPR aqui está próximo de 3, aqui um pouco menor que 3 contra o straddle, e aqui 3,5 contra o limper no caso, né? Então o primeiro ponto a se analisar aqui é ter uma noção de quanto que os ranges acertam um board como esse, né? Ele é um board que não tem tantos draws. Por mais que ele tenha várias cartas que completam straight, de As até 7, né? Essas mãos não são tão presentes no range dos jogadores, assim, né? Por mais que eles tenham um range bem loose, porque o principal rep aqui, o draw mais forte seria 5, 6 e 7. Então, mãos com 5, 6 e 7, ok, são presentes aí no range de limper e tal, range loose, mas a gente acaba bloqueando um pouco, né? Mas são mãos muito específicas, porque um degrau abaixo, né, um 6-5-3, por exemplo, e um 5-3 e As, vão ser mãos um pouco menos presentes, né? Isso ainda mais que a gente está bloqueando. Então é um board que eu imagino, sem analisar previamente, que os jogadores vão errar bastante esse board. A maior parte do range que eles vão acertar aqui são mãos que tenham um par, né? Tipo um 8x aqui, talvez um 4x, que potencialmente a gente tem bastante equidade, né? Eu já deixei previamente o board, a nossa mão, né? Então a primeira coisa aqui que eu vou definir seriam os ranges, né? Então o primeiro jogador é um jogador que limpou contra um straddle aqui, né? Eu vou considerar que ele tem um range bem loose aqui. E eu imagino que o topo do range aqui, ele vai abrir ainda. E os ases vai tribetar, né? Então eu vou excluir um topo de mãos, pelo menos, que ele abriria. Porque a tendência é que um jogador do field ali, 40/5, 40/6, né? Que vai fazer uma jogada como essa, muitas vezes. Então ainda vai ter mãos fortes que ele vai abrir. Já o jogador do straddle aqui, ele é um jogador com potencial de estar jogando muitas mãos, né? Eu consigo colocar um range bem loose aqui para ele, né? E também eu vou excluir uma parte de topo que potencialmente ele vai tribetar a gente, né? Ainda mais que vai ter muitos as que ele vai tribetar aqui pelo cenário ser short stack e tal. Então eu vou até colocar aqui para não pegar nenhum asas que esteja fora, que potencialmente ele vai tribetar, né? E vou até excluir trincas, vai. Trincas de as, né? Só para não pegar umas trincas que talvez ele não tribete. Mas beleza. Então, essa é a nossa mão contra ranges, né? Se você só simular aqui e olhar uma equidade bruta, isso aqui não vai levar a lugar nenhum, né? Porque você pode, tô ganhando a mão aqui, tipo, tô na frente deles. Mas isso é porque você tem um overpair num board que, como eu falei, comentei antes, eles vão acertar pouquíssimas mãos muito fortes, né? Eles vão acertar alguns 8x, mas não vai ter tanto 8-8, 4-4, 2-2, 8-4, né? Então, por isso que a gente está um pouco na frente. Só que isso aqui é 100% do range, né? Eles vão selecionar alguma mão para, no caso, pagar ou apostar se você optar pelo check, né? Então, o que, que eu vou perguntar aqui, né? Qual que é a frequência que pelo menos um jogador aqui vai interagir com esse board, né? Então, eu vou colocar aqui trincas, eu vou colocar dois pares, porque nesse SPR, a gente se betando, não imagino que nem um 4 e 2 vai foldar ali no caso, né? Vou acrescentar alguns top pairs com algumas live cards que eu vou capar depois.
E todos os wraps aqui, eu imagino que nenhum jogador vai foldar no caso, né? E como equidades adicionais aqui no 8x, eu posso colocar apenas que ele tenha algumas live cards que não tenham um par na mão, assim, que eu acho que já vai estar de bom tamanho, né? Porque se ele tiver duas cartas aqui para baixo, ele vai ter algum tipo de straight draw, overcards e top pair, então não espero que ele fold. Se ele tiver overcards, com uma mão 7, 8, 9, 10 valete, ou mãos desse tipo, eu também são mãos que eu não espero que o jogador fold e nem deveria foldar, né? Porque ainda ele tem uma equidade bem decente. Então eu só vou acrescentar aqui a sigla de tirar um par na mão aqui do 8x, para ele, no caso, estar pagando, né? Ainda mais sendo jogadores bem losers, eu não imagino que eles vão foldar, né? Então, a primeira coisa que eu vou conseguir enxergar aqui nesse cenário vai ser minha possível fold equity aqui, né? Então, a chance de pelo menos um dos dois jogadores, né, sem contar os cenários three-way, deles terem alguma composição de mãos como essa aqui, é de um pouco menos de 60%. Então, a gente ainda tem, por mais que seja um cenário multi-way, uma fold equity bem decente, né? Justamente por eles não acertarem muito essas mãos, no caso, né? Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer, eu vou perguntar aqui quanto que acertam dois jogadores, para eu saber alguns cenários que a gente pode pegar multi-way, caso a gente opte pelo CBET. Então, a chance dos dois jogadores acertarem alguma mão aqui quando a gente apostar é menos de 10%. Então, assim, são 57 de um dos dois terem, e dentro desses 57, apenas 10% vai ser num cenário multi-way, né? Então, não que eu possa descartar essa hipótese, né, de ir para um cenário multi-way, mas para efeito de cálculo, para facilitar, eu vou simular aqui a nossa equidade apenas no cenário HU contra essas mãos aqui no caso que eu filtrei que vão interagir com o board e provavelmente ele não vai foldar. Pode ser que ele não dê raise, que ele dê só call, né? Mas que ele não vai foldar no caso, né? Então você vê que a gente ainda tem 46% de equidade. É uma equidade bem decente, com uma fold equity alta num SPR muito baixo, né? Então isso nos traz que possivelmente é uma jogada bem lucrativa, né? Você teria como calcular isso matematicamente, até teria, mas só de bater o olho nesses números, eu tenho uma ideia que vai ser lucrativo sim você acabar optando pela linha de CBET, né? Por que não check e ver as ações, né? Que foi até como o herói jogou no caso. Eu não optaria pelo check, porque como justamente eles não vão conectar muito as mãos aqui, eu acredito que vai rodar muito em check. E a nossa mão não tem muito incentivo em jogar um turn fora de posição contra dois, porque a nossa mão não vai melhorar muito, né? A não ser que bata um 3, ou que dobre uma carta do board, ou bata dama, ou até mesmo o as, né? Ainda que o as pode combar algum tipo de dois pares lá, você vai perder bastante fold equity e a sua mão vai perder muita equidade, né? Então, aqui no caso, essa fold equity que a gente tem aqui contra os dois, mais essa equidade que a gente vai ter aqui num cenário HU, para esse tamanho de SPR, me faz crer que é sim uma jogada positiva, com saldo positivo, e eu acabaria mandando aqui, né, cebetando no caso. O size que eu escolheria seria um size alto mesmo, para maximizar minha fold equity, evitar algum tipo de call especulativo, de tipo duas pontas secas, ou talvez um 4x atrás de live cards, né? Então eu não faria esse size baixo nesse cenário, né? Desses poucos casos, desses 10% que trombar um cenário multi-way, ok, a gente vai tentar brigar pela nossa equidade, né? Posso até replicar esse range aqui embaixo, para a gente ter uma ideia de quanto a gente tem contra os dois. Aqui eu imagino que a gente vai estar bem mal, né? Uns 20 no máximo. A gente tem 29% de equidade, mesmo que vá no cenário three-way. Eu não imagino, assim, se o primeiro jogador for all-in aqui com os dois pares ou as trincas, talvez esse aqui só folde alguns combos de dois pares mais fracos. As trincas ele não folda, talvez ele folde esses 8x, vai. Vou tirar também. Mas os wraps ele não folda, né? Então aqui seria simulando um cenário que o primeiro jogador está indo all-in aqui, né? Com todas essas mãos. E o segundo vai com um range um pouco mais forte. Mas mesmo assim ainda 25, né? Eu achei que ia estar bem pior, mas ainda tem uma equidade bem razoável aqui no caso, mesmo num cenário three-way, né? Então, essa seria a minha decisão, seria de cebet pot aqui no caso.
O herói acabou jogando de check. O outro vilão aqui do Straddle deu check. Isso é uma informação bem relevante, né? Porque a tendência é que praticamente todas essas mãos que ele tem aqui, ele acabaria mandando, né? Porque o agressor já deu check e não tem muito incentivo dele dar check só, né? Com essas mãos aqui, principalmente a parte de valor, né? O jogador em posição acabou betando 2/3, o que é potencialmente um tell de size aqui, né? Ele tá provavelmente spotando, então tem alguma fold. O cara que pode ter mãos muito fortes fazendo trap aqui, mas tem um potencial de ser só uma bet aproveitando que os jogadores deram check, né? Então o herói acabou vendo uma fold act, acabou dando um all-in aqui, o que eu acho bem interessante também. E no fim, acabou que o primeiro jogador que apostou foldou e o outro acabou indo all-in com uma mão que eu consideraria que ele já teria mandado, né? Então aqui ele tinha o wrap, né? Ele tinha o draw mais forte de straight que ele poderia ter aqui no caso, né? Só se ele tivesse mais uma carta low aqui, né? Ok, o 3 no caso. Mas ele tem um draw muito forte com o overpair. Não sei porque ele não optou por mandar. Mas ainda assim, contra essa mão, a gente tem uma equidade razoável aqui no caso, né? O resultado da mão não importa. Mas fica aí a minha análise, né? Você ter uma noção de quanto que os jogadores vão conectar com esse board, né, com essa textura de board, se você mudasse o 4 por um 5, ele já ficaria um pouco mais conectado, porque as cartas vão ficando mais próximas ali na parte de cima do board, aumenta um pouco o potencial de draws, no caso, né? Mas aqui ainda tem uma fold act bem decente e uma equidade também bem razoável. Beleza? Então essa é a nossa sexta mão analisada. Espero que tenham gostado, que não tenha ficado muito confuso aí e que ajude vocês, né, a analisar alguns spots parecidos. Beleza? GL aí nas mesas e um abraço.